Caros alunos, tudo bem? Hoje a gente vai gravar da aula 11 o capítulo sobre o cérebro, desculpe, a evolução da linguagem, capítulo 32. Bom, eh, a linguagem é uma característica única do ser humano, Homo sapiens, né? Perguntas de como a linguagem evoluiu são centrais para compreender a nossa espécie. Hã, Mas como que você vai usar evidências de fósseis de arqueologia para descobrir quando a gente começou a falar? Como que foi? Lento e gradualmente ou de repente rápido? Mas quando a gente usa a evidência dos fósseis da arqueologia, a gente tem conclusões conflitantes. E por que que a linguagem evoluiu também é igualmente perplexo. A resposta óbvia para a comunicação sempre foi a preferida, mas ideias mais recentes eh, ah, focalizam numa necessidade de construir eh, uma realidade cognitiva melhor. Então, se você tem linguagem, se você tem palavras que descrevem coisas, você consegue enxergar elas, né? Tem um monte de livros de ficção científica, de fantasia, que falam do poder da linguagem, né? Ou seja, a palavra é a coisa, né? E isso é muito interessante, porque se você pensar nos esquimós, os esquimós, eles, para a palavra neve, eles têm 30 palavras, né? Eles descrevem vários tipos de neve, neve fofa, neve em flocos, neve dura, neve recongelada, né? E eles têm 30 palavras. Por quê? Porque eles vivem uma realidade de neve boa parte do ano sem parar, e eles aí retratam essa realidade na linguagem deles. Então, se você tem a palavra, você enxerga a coisa, né? Bom, os animais têm linguagem, então isso é uma coisa interessante, né? De que os pesquisadores, os primatólogos estão observando esses macacos bebê da África. São macacos que aparecem na pradaria africana, né? Eles gostam de áreas abertas. E aí, quando eles veem o predador, eles vão para as árvores, né? E eles têm esse corpo comprido, com patinhas compridas, que permite eles, na verdade, correrem bem rápido, de quatro, né? Para a árvore mais próxima, eles sobem, né? Então, eles se adaptaram à savana africana, não ficando bípedes, mas sim ficando bons corredores, né? Existe um problema intrínseco, né, no primata, de que ele tende a ser plantígrado, né? Mas se você tem patinhas compridas, você consegue, né, um corpo esguio, você consegue desenvolver velocidade suficiente para subir na árvore antes do predador, né? Contanto que você saiba que o predador está vindo. Então, aqui é o tipo de resposta, né? E aqui o tipo de predador. Uma coisa que eles observaram é que os macacos bebê, quando eles veem um predador, eles fazem um chamado, que para todo mundo é um chamado, né, característico e que é tudo igual, né? E aí uma coisa que eles perceberam é que quando um macaco vê um predador e emite o som, ele obtém três tipos de resposta. Se o predador é um gato, uma hiena, algum animal quadrúpede terrestre, eles correm para cima da árvore, né? É, se é, eles, se o predador é, é uma ave de rapina, né? Que as aves de rapina, a gente aqui no Brasil tem um gavião pega-macaco e a arpia, né? Que eles comem macacos regularmente, né? E na África, e na Ásia, e nas Filipinas, tem aves pega-macaco, né? E todas elas têm coisas em comum, né? Uma delas é que muitas têm uma touca, né? Que nem a arpia, né? Então isso aí provavelmente serve para quebrar a silhueta da ave quando ela está sentada numa árvore, né? Mas nem todos têm isso, né?
E outra coisa também, então ele tem garras poderosas, né, e elas matam, né, meio que tentando fincar, uma das garras, né, se você pega pelo pescoço, você finca uma daquelas garras super compridas na carótida, né. Ou aí se você corta a carótida, a jugular, o animal sangra até morrer. Inclusive, de vez em quando, né, quando nos zoológicos, as pessoas que trabalham com águias, essas águias grandes, elas morrem, né? Porque a arpia, se ela pega a pessoa pelo pescoço, ela pega por trás, né? As garras elas se encontram na frente. E tchau, carótida. Tchau, jugular, né? Tchau, traqueia, né? Fica tudo furado, né? E ela tem uma pegada extremamente forte. Então, a tendência deles é pegar pelo pescoço, por trás, né? E quando ela fecha a mão, né? As garras penetram no pescoço e matam o animal, né? Então, ela também dá bicadas, né? Mas a principal dela é tentar pegar e segurar o macaco o mais longe possível, porque o macaco, quando ele é capturado, ele tenta virar e morder a águia. E o macaco vai ser muito mais poderoso que a águia, né? Porque enquanto a águia tem um volume grande, o peso dela é leve, né? Ela é principalmente pena e ossos ocos, né? E o macaco é muito mais robusto e sólido, né? Então, se o macaco pega a águia, tchau e um abraço. Então, ainda pega e segura o mais longe possível e até o bicho sangrar, né? Esse pegou direitinho na carótida, 3 segundos o bicho morre, né? Então, essa aí é a estratégia. Então, o que, que eles fazem? Quando eles dão um aviso, ó, tem uma águia, tem uma ave de rapina, tem um gavião pega macaco, os bichos pulam dentro do primeiro arbusto que eles conseguem e olham para cima. Agora, se é uma cobra, as cobras são lentas. Então, o maior problema é você sair correndo em debandada em cima da cobra, ela te pega. Porque a velocidade de uma cobra picar é a velocidade de um soco, né? Então, se você chega perto da cobra, ela já está armada por bote, se você entrou dentro da distância dela, ela te pica, né? Ela abre a boca, quer dizer, depende se é uma vibra, né? Mas ela abre a boca se é uma vibra, entra os dentes, injeta o veneno, né? Porque esse impacto comprime as glândulas de veneno e os dentes ocos funcionam como uma seringa, né? Então injeta o veneno e aí elas saem de perto de você e esperam o veneno fazer efeito, né? Aí depois ela espera um pouquinho, né? Aí depois começa a andar atrás de você, né? E ela fica pondo a linguinha bífida para fora, né? E sentindo o gradiente de cheiro, né? Se é igual dos dois lados, ela está em cima do cheiro. Está mais forte de um lado, ela saiu para fora. Está mais forte do outro lado, saiu para fora. Então ela volta até que o cheiro fique igual dos dois. Se quando ela anda, o cheiro vai ficando mais fraco, ela dá meia volta e anda na outra direção. Ela segue o gradiente de cheiro, né? E ela cheira com o céu da boca, né? Por isso que ela põe a língua para fora e encosta no céu da boca. Né? Encosta no céu da boca, né? Então ela vai atrás do macaco, aí encontra o macaco estirado, morto, né? Ou se ele conseguiu subir na árvore, ele vai cair lá de cima, né? Que não vai conseguir se segurar, né? Então, os macacos, quando eles escutam, tem cobra, eles param tudo e se levantam e ficam procurando a cobra para ver onde que ela tá. Aí, mas os sons parecem idênticos. Então aí os pesquisadores gravaram sons dentro do contexto correto, né? Aí depois eles escreveram, né? Esse som aqui é de um predador terrestre. Esse som aqui é de um predador alado. Esse som aqui é de uma cobra, né? E aí eles tocavam. E é muito interessante, porque enquanto que o som é idêntico para a gente, os macacos vermelhos faziam a resposta certa, né? A reação específica para o predador terrestre é subir na árvore, a reação específica de um predador alado é pular no meio do arbusto e olhar para cima para ver de onde está vindo, né? Aí você põe os galhos entre você e o predador, né? Ele não consegue te pegar, né? E a resposta correta para a cobra é se levantar e procurar onde a cobra está. Eles nem correm, eles simplesmente andam. Porque a cobra é lerda, ela só é rápida no bote. Mas se você não chegar perto dela, ela deslizar em direção a você, o macaco é mais rápido que a cobra, né?
Claro que tem a cobra mamba, que é extremamente rápida, né? Só que esses macacos são bem rápidos. Então a mamba não consegue chegar neles, ninguém consegue pegar eles, né? Então eles não se preocupam muito com a cobra, eles só querem saber onde que ela tá para não, sem querer, andar em direção a ela e tomar picada, porque chegou perto dela, né? Entrou no raio de distância dela, né? Então a cobra é perigosa, você entra no raio de distância dela. Se você está além da cobra, não tem problema. Então é muito interessante, porque isso aí é linguagem, né? Eles emitem um som e isso aí obtém uma resposta distinta, né? Mas é uma linguagem bem simples, são símbolos, né? Agora, os macacos, isso aí são macacos. Os símios, eles são bem parecidos com a gente, mas eles não falam. É, agora, em 1951, mesmo que você criasse um macaco como ser humano, estimulasse ele como ser humano, vestisse ele, desse pudim, desse tudo, né, tratasse como ser humano, usava fralda até aprender a se controlar, tudo isso aí, mesmo assim, enquanto que os chimpanzés se desenvolvem mais rápido que o ser humano, então, o chimpanzé de 1 ano tem a capacidade cognitiva de uma criança de 3, né? E assim vai indo, né? Então é rápido. Um, o, ou seja, o avanço de chimpanzé é rápido. Capacidade cognitiva, não. Na verdade, o que eu queria dizer é a capacidade de interagir com o meio ambiente, fazer coisas, isso, aquilo, tarefas, que é muito mais rápido. Uma criança de 1 ano de idade está começando a aprender a andar. O chimpanzé nasce andando, praticamente, né? Na verdade, não, mas ele se segura na mãe assim que ele nasce. Se segura, né? E a gente não consegue. Tem até a mesma resposta, né? Você faz assim na mão de um bebê, ele fecha, né? Você faz assim no pé, ele também tenta segurar com os dedinhos, né? Ou seja, o instinto está lá ainda. Mas a gente não tem mais essa capacidade, né? De se segurar. E o avanço é rápido, né? Do chimpanzé locomotor, porque ele não consegue falar, ele não consegue falar. E aí o Reis falou de que você olha a anatomia da traqueia, é completamente diferente do ser humano. E essa traqueia não tem a capacidade de produzir os sons que a gente produz, porque ela é comprida demais e ela não consegue fazer os sons que a gente consegue, a forma errada, né? Aí, Gardner e Gardner, né, um casal, em 1969, inclusive as roupas que eles estão usando são roupas de hippie, né? Em 1969, eles usaram linguagem de sinais para treinar o chimpanzé. E é muito interessante, porque essa sacada foi genial. Eles pensaram, todo ser humano gesticula quando fala. A gente gesticula quando fala, mesmo quando a gente está no telefone e a pessoa não está vendo os nossos gestos, né? Na verdade, os cegos gesticulam quando falam com as pessoas, né? Aí você pode falar, não, mas os cegos aprenderam que se eles gesticularem, eles são compreendidos melhores. Mas o curioso é que o cego, quando está conversando com outro cego, ele também gesticula. Então, isso sugere que seres humanos têm uma tendência inata a falar com as mãos. Então, falar com a boca veio depois do falar com as mãos. E os índios americanos usavam, um, eles tinham uma linguagem de gestos característica que era usada para se comunicar com outras tribos. Só que essa linguagem de gestos, ela surgiu para caça. Então, o contexto que os índios usam linguagem de gestos dentro da tribo é para caçar. Aí, quando entravam outra tribo, eles se comunicavam com essa linguagem que ficou comum para todas as tribos, né? Então, você não sabia a linguagem da outra tribo, mas você sabia se comunicar por gestos, né? Então, talvez o contexto original é a gente aprendeu a usar sinais, né, para se comunicar, porque aí, quando a gente estava forrageando, a gente não assustava os animais, os passarinhos e assim por diante. E E aí a linguagem inicialmente foi de gestos. Então, será que o chimpanzé consegue se comunicar usando gestos, já que ele não consegue falar? Bom, o Osho, esse chimpanzé, ele aprendeu 182
sinais até a idade de 32 anos, né. Então, ó, Alan e Beatrix eram um casal, né, e eles tiveram uma hipótese. A hipótese era que o Osho conseguiria aprender a linguagem de sinais americana. E eles foram ensinar a linguagem de sinais americana, né. E, eh, né, então eles foram adotados como se fosse um filho, eles não fizeram esforço para ensinar com condicionamento de, né, faz um gesto, ganha um pedaço de maçã, uma banana. Não. Eles criaram como se fosse o filho deles e usavam linguagem com eles, dentro do contexto que é assim que a criança aprende a falar, né. Então ela aprende a falar por observação dos pais e dos coleguinhas. Então, né, eh, e, eh eles foram adotados por Beatriz e Alan Gardner e depois foi estudado pelos doutores Roger e Deborah Fuchs, desde 1980. Foi o primeiro chimpanzé a ser ensinado American Sign Language e ele não só aprendeu, eles eram rígidos no que consistia o aprendizado. É usar o mesmo gesto várias vezes no mesmo contexto e mesmo meses depois. Então isso aí foi aprendido. Então o número de símbolos talvez foi muito maior do que aprendeu. Outra coisa que, o Osho aprendeu a fazer é sentenças, combinando, símbolos, 2 ou 3 de uma vez só. Outra coisa que a Osho fez, porque a Osho era uma fêmea, né, ela ensinou os ela teve filhotes, mas os filhotes morreram, né, mas ela adotou um chimpanzezinho, Lulis, e ensinou com o seu filho linguagem de sinais. E era que doeu o coração, né, porque ela tentava ensinar os outros colegas, tentava se comunicar com gestos com outros colegas, né. Agora, aqui eu achei ótimo esse blog aqui, porque ele tem, thehumanevolutionblog.com, né. Esse aí é de 2015, né, 28/7/2015, né. Coco, Washo e Kanzi, 3 símios que aprendem com o vocabulário humano, né. Desse Nathan H. Lentz, né. E se você quiser saber sobre comunicação animal, compre o livro dele, né. Então, o Nathan H. Lentz tem um livro sobre comunicação animal, né. E aí ele conta a história de Kanzi, Washoe e Coco. E na verdade ele começa a história com Coco, porque é o símio que mais aprendeu linguagem, né. Então, nos últimos 40 anos, teve muitos símios que aprenderam a se comunicar com seres humanos usando sinais de linguagem. Isso aí, se vocês não estão impressionados, um repórter que era um repórter com audição normal, mas que foi adotado por um casal, né, queria filhos, mas não podia ter, que eram surdos, né. Então a primeira linguagem que ele aprendeu foi a linguagem de surdo-mudo, né, linguagem American Sign Language, e depois, posteriormente, ele aprendeu a falar com, né, contato com outros seres humanos modernos, não, desculpa, é que eu estou pensando, meu cérebro está pensando em evolução do ser humano moderno, isso e aquilo, né? Mas ele aprendeu a falar com pessoas que não eram surdas posteriormente, mas a linguagem paterna e materna dele era a linguagem do American Sign Language, né? Primeira linguagem que ele aprendeu, né? O inglês era English as a second language, né? Porque aprendeu a uso da língua. Aí ele foi visitar, ele ficou muito curioso com a história de que o Washington conseguia falar, lembra que o Washington foi o primeiro, né? E aí ele foi visitar. Aí ah, ele realmente consegue falar a linguagem? Ué, ele contou a história dele, ele falou, bom, conversa com ele. Se você já sabe a linguagem American Sign Language, conversa com ele. O repórter foi e começou a conversar com o Osho. E o Osho batendo papo, feliz da vida com o repórter, né? E aí, de repente, ele para e fala: Nossa, todo mundo está falando, né? Será que é possível se comunicar com uma outra inteligência, mandando rádio para o espaço e contato com outros seres inteligentes, seres extraterrestres inteligentes, uma outra espécie? E aqui estava o jornalista conversando com outra espécie inteligente
na linguagem dos pais dele, a primeira linguagem que ele aprendeu. Isso aí teve um efeito super profundo. Ele escreve na reportagem que ele fez, né? Então, então isso aí, essa história é muito legal, né? Porque realmente, né? Você consegue se comunicar com um outro ser. E aí tem gente que quer usar chimpanzés para fazer pesquisa farmacológica, né? E, veja, se o Osho consegue conversar, todos os chimpanzés podem aprender a conversar, eles conseguem se expressar, eles conseguem passar ideias. Então você vai pegar uma pessoa que fala, né, e você vai usar e esfregar remédio no olho para ver se tem reação alérgica, injetar com vírus para ver se morre ou não morre. Isso aí parece ser meio cruel, né? Porque, né, nós somos 98%, 99% chimpanzé, né? Então, é fazer experimentos com uma pessoa que é 98, um quebradinho, né? 99% humana. Não parece certo, né? Não tem algo de errado aí, né? É, é, tem pessoas que comem macacos, né? Símios, né? Isso aí é como comer um ser humano, né? Comer 98 ou 99% humano que você come, né? Então, tudo isso aí é moralmente complexo a gente se separar para pensar, né? Bom, é, então essa aí, né, eles são capazes de conversar, eles têm uma inteligência, um eu ali dentro, né? Agora, Coco, a história do Coco é a seguinte, ele nasceu em São Francisco, no zoológico, né? No dia 4 de julho, né? Que é onde é celebrado a nação americana, né? Então é um gorila, uma gorila bem patriótica, né? É, o nome original dela era Hanabiko, que em, em japonês significa criança dos fogos de artifício, porque ela nasceu no 4th of July, e no 4th of July os americanos fazem o maior festival com bombas e seguinte. Inclusive o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, ele prometeu que no 4th of July todo mundo vai se reunir sem máscara e comemorar o 4th of July, porque a população americana toda vai estar vacinada até o dia 4 de julho. E a pandemia vai ter acabado nos Estados Unidos, né? Então, eles vão poder se reunir sem máscara e comemorar o 4th of July. É uma promessa poderosa, né? Mas que eles estão caminhando a passos largos para vacinar toda a população, né? E a pandemia está passando nos Estados Unidos, né? Então, veja, troca de presidente, as coisas se acertam. Um, a Penny Patterson começou a trabalhar com ela quase que imediatamente, né? Originalmente como parte da sua tese de doutorado. E ela continuou trabalhando com a Coco 44 anos depois. Ela começou a treinar intensivamente a Coco para reconhecer tanto o inglês falado quanto uma linguagem baseada no American Sign Language. Aí a Coco graduou em criar sinais ela mesma. Peterson conta que a Coco consegue usar 1000 sinais diferentes e pode reconhecer 2000 palavras faladas. Ou seja, é considerável, né? E aqui, ó, por exemplo, tem várias coisas que a Coco fala, né? Aí muitas, por exemplo, essa aqui significa que ela vai comer folhas, né? Se você usar maquiagem no olho, né? Lápis, ela criou uma palavra para isso. Aqui significa de que está brava, né? Aqui significa que você não está olhando para ela para conversar, né? Então você está desatento. Aqui significa mordida. Aqui ela inventou uma palavra, ebaret, né? Que significa, deixa eu ver, esqueci o que era, né? Tem um debate vigoroso entre cientistas no campo de etologia, primatologia, psicologia e linguística, considerando se
O uso de linguagem de Coco, de Wash e outros símios representa realmente uma linguagem ou não, né? Muitos cientistas têm uma sensação que isso aí é só condicionamento, e que a Coco usa sinais para ganhar uma recompensa. E para ela, um sinal não significa nada, além de um jeito elaborado de conseguir uma recompensa. Então, ela realmente não compreende para que serve a linguagem, mas ela sabe que se ela faz uma sequência de coisas, ela vai ganhar uma banana, alguma coisa. Agora, segundo a Peterson, é claro que a Coco frequentemente faz sinais em grande sucessão, sem contexto coerente, e aparentemente para agradar alguém que está olhando ela. E existe, então, né, na verdade, ela está usando sinais para agradar a pessoa. Esse aqui funciona, não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui. Então, né, talvez exista um elemento disso. E aí existe também uma preocupação sobre o efeito Clever Hands. Aí aqui, vocês têm que ir no site, né, desse pesquisador, né, o Nathan H. Lentz, ou comprar o livro dele, para ver um pouquinho mais sobre isso, né. Aí ele fala, found here, mas você tem que ir no site, então por isso que é. Bom, quem que é o Clever Hands? Clever Hands é um cavalo que em 1907 ele conseguia fazer conta, ele sabia quem era o presidente dos países, quem era rei dos países, ele tinha um extenso conhecimento. Ele conseguia fazer tarefas intelectuais e aritmética. Agora, depois de uma investigação formal em 1907, o psicólogo Oscar Funst demonstrou que o cavalo não sabe nada disso, mas ele observa a reação do seu treinador. Ele descobriu isso quando ele percebeu que se o, o treinador não sabia a resposta, o cavalo também não sabia. E aí ele pôs, né, aqueles negócios que ele não podia observar a pessoa do lado. Né? Então, quando a pessoa conversava com ele, você não podia observar a pessoa e não sabia a resposta. E, por exemplo, quando a pessoa falava, quanto que é 5 mais 3? Aí começava a bater com o pé no chão, o cavalo não estava contando. Ele estava observando a resposta da pessoa. E quando a pessoa batia no 8, ele via que era essa a resposta certa. Aí ele... Aí, nossa, ele consegue contar até 8. Né? Ele consegue, sabe que 5 mais 3 é igual a 8, mas não, ele não sabia. Mas ele sabia que a pessoa, né, ela... E ele ganhava uma maçã, né? Então, é, é, ele viu de que a metodologia que o pessoal estava usando permitiu o cavalo responder diretamente à linguagem corpórea do treinador, e essa linguagem corpórea é voluntária. E o treinador não estava a par, e ele estava providenciando as respostas com o posicionamento do corpo, né? Muitos casos de telepatia humana são isso, né? O telepata, ele está olhando para a pessoa e ele saca qualquer resposta correta. Ele fala, não, estou olhando a sua mente. Mas ele está com os olhinhos meio abertos, e aí ele fala, será que é uma mulher que você está pensando? E, não, não, não é uma mulher. Será que é um homem mais velho? Não, não é. Será que é uma criança? Então ele tá, aquelas respostas, você está respondendo sim ou não, e com a linguagem do corpo, e ele está adivinhando o que que você está pensando, usando você, né? E o cavalo Cabarrendo usava a pessoa para saber qual que era a resposta correta. Quando você, né, fazia, aí ele, pom, 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 né? Ele falava para a pessoa de que sabia qual que era a resposta, né? Bom, então esse efeito Clever Hand, será que os macacos estão fazendo isso? Mas tem uma coisa, tem indicações que o corpo entende que o sinal tem que ser usado para se comunicar com uma outra pessoa. Então, os símios, eles têm a teoria da mente, né? A teoria da mente é a seguinte, você supõe que as outras pessoas em volta de você também têm mentes, tá? Então, você está se comunicando com uma outra entidade, né?
Isso aí é interessante porque, né, que os chimpanzés têm teoria da mente, eles têm. Porque, por exemplo, teve um caso que a Jane Goodall relata, de que um chimpanzé que não era dominante na época, era um adolescente, ele chega e, na verdade, eles estão se alimentando de bananas, né? Que acabaram de comer todas as bananas. Aí, de repente, ele saca que tem uma banana escondida. E aí, na árvore, aí ele começa a andar na direção, aí chega um chimpanzé enorme, com dentões desse tamanho, né, dominante. Aí ele olha para o chimpanzé, vira as costas e vai ficar atrás de uma lata de lixo que tinha no acampamento. É, assim, o outro macaco não podia olhar para ele. E ele aí fica olhando para o outro macaco rajeia por ali, depois senta algum tempinho, fica se coçando, e ele de vez em quando olha para ver se o macaco ainda está lá, né? Mas veja, ele fica de costas para as bananas, porque ele sabia de que se ele ficasse lá, ele ia ficar olhando para o chimpanzé dominante e para a banana, o chimpanzé dominante para a banana. E, eventualmente, o chimpanzé dominante ia olhar onde o né, esse símio estava olhando, né? E aí ia pegar a banana para ele, e não ia dividir nada. Então, veja, ele tinha uma teoria da mente. Ele virou e falou: eu tô aqui, chegou esse aqui. Ele é dominante, grande e forte. Se eu olhar para a banana, ele vai pegar a banana e não dar nada para mim. Se eu ficar sendo observado por ele, eu vou entregar sem querer a banana. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é ficar de costas para ele e de um jeito que ele não possa me ver e ver minha expressão. Aí ele não vai sacar o que eu estou pensando. Ou seja, teoria da mente. Ele não só sabe que ele tem a mente, sabe que o outro também tem uma mente, e que o outro vai construir um modelo dele e que vai tentar prever o que ele vai fazer pelo esse modelo. E ele está prevendo o que esse chimpanzé dominante vai fazer por esse modelo. Então, você cria modelos mentais das outras pessoas, né? E se o modelo é bom, você consegue prever o que a pessoa vai fazer. Então, aí tem uma teoria da mente. Aí ele ficou lá, lá, lá. Aí quem sabia onde estava a banana, ele sabia. Ele estava olhando para a banana de jeito nenhum. E mesmo e para não entregar nada, ele estava de costas atrás da lata de lixo. E de vez em quando ele olhava assim com o canto do olho para ver se ele não estava lá. Assim que o chimpanzé dominante foi embora, ele se levantou de trás da lata de lixo, foi direto na banana, tirou e comeu o cacho sozinho. Ou seja, né, esses chimpanzés têm a teoria da mente. Bom, agora, que a Coco sabe usar sinais e a função dos sinais, ela sabe, porque, por exemplo, a Coco inventou novos sinais combinando sinais que previamente ela aprendeu. Um exemplo disso é quando ela viu um anel, ela nunca tinha visto anel na vida dela, né? E ela viu o anel no dedo da doutora Patterson, ela inventou o termo pulseira de dedinho. Então ela combinou dois para descrever um anel. Ela também falou isso aí para máscara. Ela falou, ela juntou o símbolo para olho e o símbolo para chapéu para criar um gesto para máscara. E, e a primeira vez que ela viu uma escova, ela virou e falou: pente de coçar, né? Ou seja, né? Ela combinou duas coisas, né? Coçar, né? Com dedos e pente, né? Que é o pente é fininho, né? Então ela criou um termo para escova. É difícil você explicar ela fazer isso se os sinais não conectam com conceitos dentro do cérebro dela, né? Então ela está fazendo mais que o Clever Head, né? Agora, esse Barrett é um termo que ela inventou, acho que para peruca, né? Chapeuzinho de cabelo, né? Bom, e aqui são vários gestos que ela usa, né? Vários do que ela inventou, né? Então, faça cosca em mim, tickle, né? Stink, cheiro ruim, né? Barriga, gordura, né? E assim vai indo, né? Dormir, tempo, escova de dente, ela sabe escovar o dente, né? E o que ela mais gosta é Apple. É claro, tudo isso aí é filminho, né? Se você conectar lá no site, que site? O site aqui do Dr. Nathan H. Lance.
https://thehumaninevolutionblog.com, né. Você consegue ver ela gesticulando, né. Bom, aqui é o Osho, né, lembra do Osho? Ele começou a usar sinais de linguagem antes de Coco. O Alan e Beatrix Garda adotaram o Osho quando ele tinha 2 anos de idade. Por 3 anos, criaram ele, ou melhor, ela, né, como se fosse um ser humano, surdo, né. Eles viviam juntos, né, 24 horas, 7 dias, então 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana, e se comunicavam somente com a linguagem de gesto americana. Eles não treinaram o Osho nas sinais, usando repetição e recompensa, mas foi diferente do Coco, né, mas usavam os sinais no seu contexto funcional, como pais ensinando a sua criança a linguagem, e simplesmente ensinando usando a linguagem. A hipótese era, se os chimpanzés têm um instinto natural para aprender e usar gestos, o Osho aprenderia os gestos sozinhos. E ela aprendeu. Os Gardner e outros pesquisadores subsequentes descobriram que ela aprendeu, no final da vida, até o final da vida, 350 dias em gestos diferentes. Eles tinham um sistema muito rigoroso de documentar, né, o progresso da Osho através, de um sistema duplo, né, em que o chimpanzé não podia ver as expressões da pessoa, e aí quando as pessoas usavam, né, o gesto. Então, para tentar controlar o efeito Hans. E, e e a necessidade que o símbolo era usado espontaneamente e não o resultado de, ó, aqui tem uma maçã, qual o nome disso? Né, então não. Hã, e se era usado espontaneamente, apropriadamente, e no contexto correto, por todos os dias, durante 14 dias, para ser considerado um sinal que foi aprendido, né. Então aqui tem um filminho, vocês podem assistir no YouTube, sobre um chimpanzé chamado de Washoe, que é o casal, né, com roupas dos anos 60, né, final dos anos 60, começo dos anos 70, a Washoe com shorts e uma camiseta com um coração, né. E chimpanzés são normalmente considerados mais inteligentes que gorilas. Então o fato que o Washoe aprendeu só 350 linguagens até o final da vida, enquanto que o Coco tem 1000, pode parecer surpreendente. Porém, é importante se lembrar que a Coco foi treinada intensamente, enquanto que o Washoe aprendeu sozinho, né, observando as conversas em volta. Segundo, os Petersons usavam linguagem falada com sinais para o Coco, enquanto que os Gardas não, só usavam linguagem sinal. E, finalmente, os, o- os padrões estritos de só considerar um sinal depois de foi usado 14 dias no contexto correto, um, um, talvez foi conservativo demais, e provavelmente ela reconhece mais sinais do que foi atribuído a ela, enquanto que o número de 1000 do Coco pode ser uma exageração, devido ao confirmation bias, né. Então você quer confirmar, então ele usa, você fala: "Ah, ó, tá usando", mas não tá usando corretamente, né. Então é o primeiro não humano a usar uma linguagem do, American Sign Language, né, então o primeiro não humano. Quando o né, né, eh, os Gardas, né, quando ela, né, a Mrs. Garda, né, ela ficou grávida, né, durante esse período, e aí depois ela teve um aborto, né. E quando ela voltou para trabalhar, o Osho estava ignorando ela, porque o Osho ficou ofendido que ela foi embora, né. Aí a a tutora, né, fez o sinal: "Meu bebê morreu".
Aí a Washington respondeu dizendo: eu estou chorando, né? Simulando uma lágrima descendo o olho. Ou seja, quando ela compartilhou a dor dela, a Washington entendeu, né? Agora, outra coisa que os chimpanzés conseguem fazer, quer dizer, depende do chimpanzé, né? Mas chimpanzés que nem o Washington ou a Coco, assim por diante, elas entendiam o espelho. E quando você perguntava para o Washington quem que está ali do outro lado, o Washington fala, eu, Washington. Né? Então, né, isso aí é muito interessante, porque o gorila consegue fazer isso, alguns gorilas, né? Inclusive tinha uma... Foi a própria Coco, quando primeiro foi demonstrado o espelho, ela pegou o espelho e pôs entre as pernas para tentar ver áreas que normalmente a gente não consegue enxergar, né? Ou seja, ela entendeu como funcionava e foi... Um, e E, por exemplo, se amarrasse uma fita no cabelo dela, ela ia lá, olhava, né, e falava, coco bonita, né? Então, o grandes símios aparentemente têm essa noção do eu, né? Então, eles conseguem aprender que a imagem no espelho é ele. E, aparentemente, elefantes e golfinhos também, né? Então, por exemplo, se você pega um elefante, você põe um esparadrapo em X na testa, e, e ele passa em frente ao espelho, ele para tudo, volta, olha pro espelho, aí depois com a tromba fica pegando no X, né? Que é isso aqui, né? Na minha testa. Ou seja, né? E aparentemente os golfinhos também podem fazer isso. Então, se você pinta o golfinho e solta para ele para nadar, aí ele passa em frente ao espelho, ele para tudo, volta e vê que tem uma tinta, aí ele fica todo incomodado, porque, né, ele se viu, né? Ou seja, ele sabe que a imagem do espelho é ele. Ou seja, você tem um conceito de eu sou um ser vivo, né? E essa é a minha reflexão, né? Então, isso aí é um grupo bem seleto, poucos animais fazem parte disso. Tem um homem, grandes símios, alguns, e elefantes e golfinhos, né? Bom, uma crítica do trabalho de Osho é que o ambiente era humano demais e não é natural para o chimpanzé. Que é imbecil isso aí, né? Porque o Osho usava roupas, usava garfo e faca quando ele comia e escovava os dentes com uma escova de dentes. Isso aí é normal para o ser humano? Não, nada disso. Escova de dentes, né, garfo e talher, roupas não são naturais para o ser humano, a gente inventou posteriormente. Então, essa crítica é meio. Não entende o ponto do experimento. O experimento foi feito para testar a hipótese se o chimpanzé consegue aprender a linguagem. Não é se o chimpanzé consegue aprender a linguagem no estado selvagem, no meio da natureza. Não. Se ele tem a capacidade cognitiva para aprender a usar palavras numa linguagem. Ou seja, né, essa é a hipótese, né? Será que o chimpanzé tem a capacidade de fazer isso? Não. Será que o chimpanzé sozinho, morando no meio da floresta do Congo, vai desenvolver sozinho a linguagem americana de sinais? Esse não é o ponto. O ponto é se tem a capacidade cognitiva de, no ambiente humano, aprender isso. Agora, se você consegue, aí talvez na natureza os chimpanzés... Se você considera a possibilidade que o chimpanzé consegue se comunicar, você abre a possibilidade dele estar usando essa linguagem na vida selvagem. É, bom, uma das coisas mais impressionantes da história de Washoe é que ela tentava ensinar o sinal de linguagem para outros chimpanzés. Enquanto que os dois filhotes dela morreram quando bem novinhos, ela foi vista tentando ensinar linguagem para eles quando eles eram bebezinhos. Ela também adotou um chimpanzézinho, como a gente falou anteriormente, o Lulis, e ensinou linguagem para ele. E enquanto que o Washoe morreu, você tem uma população de chimpanzés que usam linguagem porque a Washoe ensinou o Lulis e o Lulis ensinou outros chimpanzés. Então, é um sistema de linguagem auto-perpetuante, tá bom? Agora, o último exemplo que eu vou dar, eu vou fazer uma pausa, é o Kanzi ou Bonobo. Lembra do Kanzi? Ela faz ferramentas, né?
Mas a Kanzi também, eles usaram essa um telão, né? Então vocês vão ter que olhar no YouTube se vocês quiserem ver. E elas usam centenas de palavras, mas usando um lexigrama, né? Uma tábua de lexigrama ao invés de sinal de linguagem. É interessante, é, a Kanzi foi, não foi usada para treinar o lexigrama. É, a mãe adotiva, Matata, então Kanzi sempre acompanhava Matata nas sessões de treinamento. Enquanto que Matata estava nem aí e foi treinada com um sucesso limitado, o Kanzi chocou os pesquisadores espontaneamente usando a tabela e usando 10 símbolos corretamente. Então ele não estava sendo treinado, né? Mas ele. E também o Camus é famoso nos ciclos de primatologia, como a gente viu anteriormente, porque ele usa ferramentas de uma forma espontânea e com alta dexteridade, é, né? E isso aí é tão famoso quanto o vocabulário largo que o Camus tem. Ele pode fazer ferramentas simples e usar eles para fazer outras coisas. Ele sabe fazer fogo, sabe cozinhar ovos e fazer um omelete, e joga Pac-Man. Tá vendo? Pac-Man? Câncer mestre Pac-Man. O Câncer é fonte de uma história, né, tocante. Quando ele estava num quarto fechado, sem contato visual com a sua irmã, Pambanisha, ele foi dado um pouco de iogurte, uma comida favorita para ele e para os outros bonobos. E ele então fez um som alto para Pambicha, que estava sequestrado num outro quarto, é, e citadamente apontou iogurte no, no lexigrama. Claramente. Ah, tá, entendi agora a história. Né? Quando ele estava, ele fez vocalizações altas para Pambanisha. E a Pambanisha, que estava no outro quarto sem iogurte, ela virou e apontou iogurte no lexigrama. Então veja, o Kanzi estava num quarto. Ele ganhou iogurte, ele fez barulho. Aquele barulho de chimpanzé. A Kanzi entendeu a palavra iogurte, porque ela apontou o símbolo de iogurte. Ela não estava vendo, mas ela estava escutando, e ela deduziu que ele tinha ganhado iogurte. Claramente, o chamado dos bonobos tem um significado muito maior do que a gente está a par. Mas será que eles realmente criaram uma palavra para iogurte, que é uma coisa que não acontece na natureza? Isso também foi observado com morango, né? Tinha uma chimpanzé que gostava de morango, né? E aí eles gravaram o som dela quando ela ganhava morango. Agora, quando você faz um playback desse som, os outros bonobos apontam para o símbolo de morango, né? Então eles inventaram uma palavra que parece um som igual a todos os outros sons, mas para eles tem um significado. Ah, isso é morango. É claro que pode ser simplesmente o som, oba, minha coisa favorita. Mas eles reconhecem a voz, então eles sabem quem é, e aí eles põem morango, porque a coisa favorita dela é morango, né? Se fosse um outro, seria aspargos, né? O que seja, né? Então, talvez o som seja igual, mas ele sabe, conhece os outros chimpanzés, e aí, os outros bonobos, e aí eles sabem que quando um está feliz é porque ele ganhou a sua comida favorita, e cada um tem a sua comida favorita. Bom, a despeito de todas as palavras que Coco, Walsh e Kanzi sabem, eles ensinaram a gente muito mais do que a gente aprendeu. Cada um deles completamente extrapolou os limites do que os primatologistas pensavam que eles poderiam se aprender. Os primatologistas tinham uma opinião péssima nos nossos vizinhos, e quando eles começaram a aprender a linguagem,
provocou uma crise na linguística, né. E aí eles sentaram e redefiniram o que é linguagem para poder excluir os grandes macacos disso. Então foi um desafio, né. Eh, nos mostrando que os outros símios são capazes, de dominar, ou seja, um um monte de palavras e usar no contexto de comunicação. hã, e uma observação que aí foi replicada na natureza, existe comunicação de gestos entre símios na natureza. E isso aí dá uma sacada muito grande de como a linguagem pode ter evoluído de seres humanos. Então isso aí foi super importante, né, essa capacidade permitiu a gente olhar na natureza e achar essa capacidade de nos transformar. E talvez a linguagem humana tá no contexto de primatas e principalmente nos símios, né. Bom, além disso, eh, isso aí é mais um exemplo de quão drasticamente a gente subestimou as capacidades cognitivas dos símios que compartilham a nossa família, né. Bom, aqui é o artigo, né, em 2014, eles filmaram, né, e os símios na natureza, os chimpanzés, e eles descobriram que existem 66 gestos que os chimpanzés usam para comunicar 19 mensagens específicas de um para o outro. Então, é um lexicon, né, de 66 gestos, né, uma biblioteca de gestos, né. Os cientistas descobriram isso seguindo e filmando comunidades de chimpanzés em Uganda, na África, né, examinando os 5.000 incidentes que aparentemente a informação foi trocada. Uma pesquisa foi publicada no Journal Current Biology, né, e a pesquisadora responsável, Dr. Catherine Hubiter, que liderou a pesquisa, disse que isso foi a única forma de comunicação intencional que foi documentada no reino animal, fora o ser humano, né. Só assim, homens e chimpanzés, ela disse, têm um sistema de comunicação em que ele deliberadamente manda uma mensagem para outro indivíduo, né. Então aqui estão os sinais, né. Por favor, hã, cata os meus piolhos, depois venha, suba nas minhas costas. Como que é? Você aqui se oferece uma parte particular do corpo para o outro, né. "Ó, me coça aqui". Depois, hã, suba nas minhas costas, você usa a planta do pé e sinaliza para o macaquinho subir, né. E depois, ó, isso aí para vocês usarem no Tinder, né. Vamos flertar. Você pega um pedaço de folha e fica arrancando pedacinhos pequenos, né. Então, aí outra pessoa vai falar: "Nossa, você sabe da última pesquisa dos símios, né". Aí depois outro jeito é: "Vamos, vamos, enfrente a situação". Você usa o dorso da mão e dá uma cutucada no outro macaco, né. Não fica desanimado, né, caiu da árvore, vamos, não fica desanimado. Depois aqui, ó, hã, movimentos lentos no corpo, significa que você está falando para o bando: "Ei, vamos ficar todo mundo junto e cada um cata os piolhos dos outros", que às vezes eles fazem um ciclo de chimpanzés, cada um cata os piolhos dos outros. É, então esses aí são os gestos. E os chimpanzés, eles checam para ver se eles têm a atenção dos outros antes de se comunicar, né. E aqui é uma mapa cultural dos chimpanzés, né. Então tem várias coisas, a dança da chuva, né, hã, catar, formigas com um pedacinho de pau, usar remédios, os chimpanzés eles usam remédios, né. Isso aí foi observado, que tem uma folha que é extremamente amarga, que é usada como vermífugo pelos pessoal da floresta do Congo, né. E aí, o que que foi observado? Que chimpanzés, quando eles estão meio doentes, eles comem essa folha. E aí expulsa um monte de vermes, aí pronto, ficam bem melhores, aí continuam a vida deles. Então, farmacologia é uma coisa antiga. A disciplina da farmácia é uma disciplina que era praticada
pelos nossos ancestrais e que foi herdada pelos chimpanzés e pelos seres humanos modernos. Ou seja, o uso de plantas medicinais antecede a humanidade, né? Símios usavam farmacologia, né? Então, isso aí é um mapa, e veja, chimpanzés têm cultura. Sabe a cultura, né? Aqueurienses, chimpanzés têm cultura, porque é uma cultura que não é preservada, né? Porque é uma cultura de comportamento usando ferramentas de madeira e isso aqui, né? E, né, que eles têm? É, romper um galho, né, para fazer barulho, né, durante o display. Alguns chimpanzés fazem isso, né? Outros chimpanzés não fazem. Então, comunidades da Guiné, Bossu, da Floresta Tai, da Costa do Marfim, de Kibale, na Uganda, de Bondongo, na Uganda, de Mahale, na Tanzânia, de Gombe, na Tanzânia, essas comunidades fazem coisas diferentes. Cada um tem a sua cultura. Assim como os chineses usam palitinho, né, para comer, e a gente usa garfo e faca, cada comunidade chimpanzé tem a sua cultura. Bom, a gente vai mudar de assunto aqui, então eu vou interromper essa primeira parte. Ops. Deixa eu parar a gravação, interromper a gravação.